Eu venho da periferia de Campos, no caso, eu vivi minha vida toda no bairro Operário e sou de uma geração que não teve acesso à universidade pública aqui em Campos. No caso, a única universidade pública que nós tínhamos oferecendo aqui vagas para os alunos e assim mesmo um vestibular elitista e muito concorrido era o UFIC Serviço Social. A universidade pública ela só chega realmente aqui, além da UF, né, com um curso apenas que a UF estava oferecendo, e com esse projeto que o Hernan e o Zé Luiz estão falando de expansão da UF, vem com o ENF no final do século XX. Isso aponta para uma característica específica do processo de desenvolvimento da província do Rio de Janeiro e do Estado, que foi um desenvolvimento pensado muito para o próprio umbigo e não se expandiu para o interior. E eu e boa parte dos setores populares da cidade sofremos na pele essa não expansão da educação e da reflexão e do poder simbólico no interior aqui da província, no caso do estado do Rio de Janeiro. Portanto, quando eu fui fazer a universidade, tive que fazer uma privada, no caso com bolsa, com muita dificuldade, que foi no Centro Universitário Fluminense, no caso na antiga FAFIC, da qual me orgulho profundamente, essa FAFIC que produziu os melhores quadros aqui da região, e de que todas as reflexões que foram feitas aqui foram feitas muito via UF e FAFIC, e depois nós tivemos a UENF, depois a UF, que também foi expandindo cada vez mais. Então, vida inteligente já havia aqui na região. O que faltou sempre foi o reconhecimento de que a região tinha vida inteligente e condições de produzir um projeto autônomo de desenvolvimento, ainda que conectado com projetos nacionais, regionais e etc. e tal. Portanto, vindo da periferia, eu tive muita dificuldade de furar esse bloqueio. Fui fazer a universidade particular, no caso, a faculdade particular. Tinha passado para a universidade pública, estudando sozinho, etc. Não estou me colocando aqui como mérito, mas essa é uma realidade de muita gente das classes populares. Passei para o Rio de Janeiro, não tive condições de ficar no Rio de Janeiro, tive que voltar, conseguir uma bolsa, lutar. E só fiquei com essa bolsa no semestre, porque depois comecei a trabalhar dentro da escola privada e com esse dinheiro que eu fui pagando o meu curso. E depois interessei por fazer uma carreira não acadêmica, na realidade eu passei a estudar sem ter em mira a possibilidade de entrar numa universidade pública. Porque até então a universidade pública, principalmente antes do Reúne, era um circuito muito fechado, né, em que entravam poucas pessoas e, se você for olhar os quadros que entravam, geralmente eram quadros até um pouco cartoriais, que passavam de filho, de pai para filho, etc. e tal, sem entrada de mulheres negras, homens negros, gays, etc. e tal, estavam todos muito fora. Então, nunca se passou na minha cabeça a possibilidade de estar dentro de uma universidade pública, tanto é que para nós aqui o horizonte possível era entrar dentro de um IFE. E na época, quando eu fiz o concurso para o IFE, eu fui aprovado, fiz para cá também, nem vim apanhar o resultado, assim, porque eu fiz mais assim, tem que fazer mesmo, porque está tendo. Eu havia passado, nem estava sabendo, aí fui para o IFE, fui chamado, depois que alguém me falou, acho que você passou, eu passei, passou. Aí quando eu fui chamado para cá, eu vim, porque eu na verdade estava trabalhando no IFE em Cabo Frio, e eu fui um professor de rede pública durante cerca de 15, 16 anos da minha vida, trabalhando no ensino noturno, com EJA, etc. e tal. Já tinha doutorado na época, eu me lembro que na época eu estava ensinando uma senhora, eu não me esqueço dessa cena, eu estava ensinando uma senhora a escrever e ler no EJA à noite, lá em Santo Amaro, né, numa escolinha pequena. Uma colega que trabalhou comigo em outra instituição sabia que eu tinha doutorado, depois ela me apanhou no canto e falou assim, é tão triste você com doutorado, ensinando aquela mulher, você poderia ter sido aproveitado em outra coisa. Eu falei assim, mas qual é o problema de você ter doutorado e estar aqui ensinando a senhora? Eu acho que justamente as pessoas que têm doutorado deveriam estar passando por isso aqui, né? Então isso mostrava um pouco a lógica que habita esse universo do campo da educação sobre essas relações entre escola, universidade e sobre qual é a importância de se ter título dentro dessa realidade. E no caso, quando eu vim para cá, foi surpreendente, porque quando eu entrei aqui não era exatamente o horizonte meu acadêmico, não era um horizonte para mim, como é para muitos alunos hoje que fazem muitas vezes o circuito só da universidade, às vezes perdem até contato com a realidade da escola pública e até com a realidade lá de fora. Fica dentro dessa bolha, muitas vezes universitária, perdendo um pouco desse contato, né, com o mundo lá fora. Muito embora pesquise o mundo lá fora, mas em forma de objeto, não em forma de vivência. Então, quando eu vim para cá, foi muito interessante, porque eu não participei do projeto de estruturação do curso, eu já peguei andando, então isso meio que caiu no colo também da gente. Quando a gente chega aqui, era muito surpreendente, porque eu tive que ajudar a organizar concurso, fazer emenda, ir atrás de professores, passar a noite
trabalhando, corrigir prova. Foi uma coisa muito louca. Eu simplesmente assim, eu me senti assim, fui jogado no meio do tiroteio e eu falei, gente, se a bala perdida não me apanhar, eu tenho que correr. Eu sabia que ele tá correndo pra lá, vamos correndo. Eu ia correndo. Eu só sei que o negócio foi se estruturando. Eu não sei como que eu cheguei aqui nesses 10 anos. Eu tô aqui agora, falando, eu falo o quê? E eu tô sentindo que o tiroteio não acabou, parece que não vai acabar nunca. Então naquela época, não foi um pouco assim, era desesperador. Uma hora a gente estava com o Zé Luiz dentro de um carro indo lá no Visconde, que tinha que arrumar lugar, porque senão o curso, como é que o curso vai funcionar? Não sei lá. Aí depois a gente vai no Telerge, vai não sei aonde. Aí daqui, tem que organizar o concurso. Aí de noite alguém ligava, olha o concurso até semana que vem, vou ter que passar a noite. A gente passava a noite acordado ali, pá, fazendo a emenda, etc e tal. Eu entrava em contato com um professor que eu nem conheço. Quem é você? O que você quer? Era muito louco, vocês não fazem ideia. E era vaga atrás de vaga, concurso. Era um negócio assim, surreal diante do que a gente está vivendo hoje. Era algo assim, assustador. E eu tive que me deparar com isso aí. E foi me deparando com essa situação que eu tive que também construir o meu know-how para estar dentro da universidade, saber lidar com as diferenças, né, saber lidar com os conflitos que existem, saber lidar com as conciliações, saber lidar com a política interna da realidade da universidade. Mas digo, sem sombra de dúvida, que foi uma das maiores experiências da minha vida, tendo em vista que a UF é um espaço onde a gente aprende a fazer uma reflexão de qualidade, a gente aprende não pensar só o mundo, mas pensar a gente nesse mundo, pensar o outro no mundo, e evidentemente que pensar se tornou uma atividade muito perigosa nos últimos anos, e nós vamos lutar por essa atividade até o fim, né? Até o nosso último soldado cair, e que não vai cair, porque nós viemos de uma longa batalha. Essa batalha não é de hoje. Quem trabalha com história da região sabe que é uma batalha que está estabelecida desde o início do Império, para a construção das primeiras letras aqui, das dificuldades. A gente tem pesquisado cada vez mais sobre século XIX, sobre século XX, para entender como se pensou a expansão desse espaço, desse território, a gestão, principalmente a partir da lógica e interpretação de uma elite que talhou o que seria identidade local, só que ela esqueceu de perguntar aos outros se os outros se viam assim também no espelho que ela construiu. E creio que um curso como esse de Ciências Sociais ajuda a gente, de algum modo, a quebrar, a mostrar pelo menos a rachadura desse espelho e ir em busca de um espelho mais inclusivo, coletivo, que saiba comportar todos esses grupos que nós temos aqui, esses coletivos hoje, que gritam por liberdade, que gritam, de certa forma, pelo reconhecimento de sua cidadania. Eu acho que é parabéns para nós todos, e nós temos uma longa batalha pela frente, e o curso nunca vai estar pronto. Ele é um curso em movimento, existe muita coisa que nós temos que fazer reflexões internas. Todo mundo sabe que eu sou super crítico da questão do currículo, a gente pode modernizar o currículo da universidade. O Hernan e o Zé Luiz apontaram para a questão de nós estarmos dentro de um espaço periférico, e estando na periferia, eu acredito que é de onde possam vir as soluções. Só que nós temos que abandonar algumas tradições que são perversas em relação a gente. E nesse caso, é repensar um currículo, trazer um currículo mais interdisciplinar, um currículo que esteja mais atento ao que está acontecendo lá fora, até para a gente não ser engolido por essas transformações que acontecem lá, e como se a universidade fosse um mundo paralelo. Não, a universidade é um mundo dentro do mundo, né, e o mundo está aqui agora. Tá? Então eu agradeço o convite, e eu misturei um pouco em presente e passado, mas é assim que eu vejo. Obrigado pelas palavras, Eugênio, também. A ideia era justamente essa, né? Contar a história de uma década, misturando presente, passado e futuro também. Né? A gente, como vocês puderam ver na programação, pessoal, hoje a gente vai fazer 2 sessões. Né? Essa é a primeira sessão, ainda vai ter uma outra sessão. A gente gostaria de abrir agora para perguntas, colocações da plateia. Alguém se habilita, vocês podem levantar a mão e vir aqui na frente. Alguém? Boa noite, gente. Tô cansado de ser cedo hoje.
Olha só, você falou sobre organizar o currículo, eu queria saber sobre a ligação com a BNCC, como seria essa organização do currículo que você falou aí. Para que você fala currículo, né? Fica quietinho. Estou brincando com você. Na realidade, isso ainda não está decidido, né? Essa base nacional comum ainda está em discussão. Aqui no estado do Rio está um tanto parado. Eu não me preocupo tanto com o estado do Rio, eu me preocupo com outros estados do Brasil, porque ele, bem ou mal, ciências sociais tem uma certa tradição aqui dentro do estado do Rio, porque entrou no currículo antes de entrar no currículo nacional. O que significa que aquilo que o Goodson fala sobre uma prática cultural, o currículo como prática cultural, vem sendo estabelecido aqui, eu acho que pelo menos desde o final da década de 80. Então, essa discussão da base nacional comum é uma discussão também de cunho político. E aí nós vamos depender de sindicatos, universidades, lideranças nossas, regionais, para defender, digamos, a permanência de diversas disciplinas dentro do currículo e até mesmo dos conteúdos programados. Tá? Mas é algo que ainda está em curso. Qual seria o impacto para mim todo o primeiro período? Porque aí vai ser incrementado, continuar depois o pós-mudança do BNCC, aí ele vai ter uma pós-continuidade? Aí é mais ou menos como o meteoro, como que pegou os dinossauros. A gente não sabe se vai acontecer com a gente também. Pode acontecer, você pode acordar amanhã de manhã e acabou tudo. Então a gente está meio nessa. Tem que desenvolver mísseis para destruir o meteoro. Não tem garantia para a história, não tem garantia para a sociologia, não tem garantia para... Só tem garantia hoje para matemática e português. A opção é sair das humanas e fazer letras ou então matemática, se for o caso. Eu estou brincando, não, eu não vou vender ilusão para você. Na realidade é algo que está suspenso, ninguém sabe. Entendeu? Todos nós estamos no mesmo barco. História está no mesmo barco, geografia está no mesmo barco, biologia está no mesmo barco, física está no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco. Base Nacional Comum parou. Não sei se vocês notaram, assim, está meio que estacionado. Ninguém voltou ao debate. O MEC não retomou isso aí